Pronto, gravando. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Cristiano Zinato, eu trabalho na Comar, Coordenação de Marcos Regulatórios e Alocação de Água da Agência Nacional de Águas, a ANA. Nós estamos aqui hoje para a nossa segunda etapa da reunião de alocação anual de água para o período 2022 e 2023. Presentes aí o Domerval, da Emater, a Eliana, da Gespisa, a Jane, da Semar, e Marildo, que é usuário de montante. Tá? Poucas pessoas, mas vamos ver se a gente consegue finalizar aqui o que a gente estava conversando. Tá? Então, eu vou direto ao ponto que a gente parou na segunda-feira, que é a questão dos cenários. Tá? Eu vou compartilhar agora com vocês a apresentação novamente para a gente definir isso daí. Então, pessoal, a gente apresentou aí na segunda-feira 3 opções de cenário. Um primeiro cenário com a vazão total de efluente de 680 litros por segundo para atender 100% das demandas associadas ao reservatório, exceto a questão do abastecimento público, que ainda não está em operação. Vou só fechar a janela, que tem uma obra do lado aqui que está fazendo um barulho. Só um instantinho. Aí, nesse cenário com 680 litros por segundo, só não está presente o abastecimento público, né, que ainda não está em operação. Mas tem 5 litros por segundo reservado para uso de montante, do entorno do reservatório, 145 litros por segundo para usos entre o reservatório e a confluência com o Riacho dos Cabaços, né, logo abaixo de Suapara, mais 164 litros por segundo de perenização, que seriam as perdas em trânsito, ainda 229 litros por segundo de uso entre picos e torrões, e 138 litros por segundo de perdas em trânsito nesse trecho. Tá? Apresentamos o segundo cenário com as mesmas vazões para o entorno e para o trecho até o Riacho dos Cabaços, né, logo após Sussuapara, e 0 para o segundo trecho, porque a gente tem notícia de que não tem usos, né? O pessoal de lá não tem aparecido, não tem cobrado, não tem pedido água, e o controle tem se dado até logo abaixo de Sussuapara, tá certo? E um terceiro cenário, que é bem próximo do que a gente alocou no ano passado, no ano retrasado, que a gente reserva lá os 5 litros por segundo, né, para o entorno, sem restrições. A gente está no estadológico amarelo, tá certo? Ó, no final de maio, a gente estava com 59,96 hectômetros, tá certo? Não era o caso de ter restrições, mas o que tem sido praticado tem sido, a gente tem alocado 75 litros por segundo. Aí essa soma do 36 litros por segundo para usos e mais 41 para perdas em trânsito, né, corresponde a 25% do total previsto para o estado hidrológico verde, tá certo? Que é quando não tem restrição de uso. Mas como tem atendido, né, eu entendo que isso aí seria um cenário razoável, totalizando, então, 82 litros por segundo, sendo 5 do entorno e 77 para jusante. Nessa versão dessa alocação desse ano, o que a gente fez? A gente tinha estimativa de perda em trânsito que era de 0,5% da vazão liberada, tá certo? Só que como esse 0,5% está muito fora da realidade, a gente está usando agora um parâmetro que é 4,32 litros por segundo por cada quilômetro de trecho, tá certo? Independente da vazão que esteja sendo liberada pelo reservatório. Ou seja, boa parte da água, né, mais da metade da água desses 77, seria para perdas em trânsito, em função de infiltração, né, e evaporação. Principalmente sabendo que o leito do rio está assoreado, está cheio de cavas, né? Tem vegetação que dificulta rápido o escoamento da água, provavelmente alguma barreirazinha lá para facilitar a captação, e tudo isso acaba favorecendo também a infiltração e a perda por evaporação, tá certo? E aí, então, seria esse terceiro cenário com 82 litros por segundo. Eu pergunto, né, para Marildo, que está aí agora presente, o Domerval, que representa aí o interesse dos usuários de jusante, né, que ele é agrônomo da Emater, né, qual desses cenários que a gente colocaria? Ou se alguma situação intermediária ainda.
Christian, boa tarde, Boa tudo tarde. bom? Sobre o cenário aí, provavelmente realmente está na probabilidade que nem você Seu falou. som sumiu. A questão do rio. O rio hoje, ele é só uma colocação assim um pouco distante. Ele corre em média ali até meados da Suassara. Ele tem um corgozinho, né? Depois aí já não tem mais, tem as barreiras, tem as contenções, tem a dificuldade da vegetação. Eu acredito assim que uma limpeza que venha melhorar a questão da água para o acesso para chegar até mais distante, né? Mas, assim, dentro da sua estatística aí, eu acredito que tá no a barra, assim, vendo o nível dela hoje aqui, é que nem eu posso falar. Hoje, agora mesmo eu estava lá ao lado dela, a margem da barragem, né? Porque, assim, quando começa a soltar água nesses meados, ela começa a baixar muito. Para nós aqui do turismo, prejudica um pouco, porque a água fica um pouco distante. Mas eu sou uma pessoa assim, porque eu acredito que a água é para todo mundo e que realmente está sendo com fins comuns para produção, para cultivo de plantas e tudo. Mas, assim, eu acredito que... E também sou usuário da água também na questão do rio. Mas, para ela chegar a um destino até depois do Riacho de Cabaças, eu acredito que tem que fazer... Essa limpeza seria essencial, é a minha opinião. Certo. Eu desativei minha câmera porque a internet está muito ruim, pode ser que caia a conexão e durante a sua fala cortou umas partes, mas eu entendi que você está concordando com a vazão proposta, né, do terceiro e que seria importante providenciar uma limpeza do rio. A gente conversou na semana passada, na segunda-feira, né, com o prefeito de Sussuapara, e eles comprometeu no trecho do município dele de avaliar essa situação lá e ver o que fosse possível, né, de fazer de limpeza, de desobstrução, tá certo? Cris, Aí só uma colocação aqui. O trecho do prefeito lá, ele é mais fácil, tem mais acesso. Esse trecho aqui, que ele é mais inundado, ele é mais represado. Tanto por conta da questão que existem arraias, que para você encontrar trabalhador para trabalhar fazendo a limpeza, não é fácil. Que eu tenho essa dificuldade, que eu tenho vazante lá no Rio, tenho acesso lá e eu não encontro, porque o pessoal não quer trabalhar. Eu acredito que o prefeito de Bocaina, ele não, eu mandei até o link aqui para ele entrar na reunião, mas eu acredito que ele vai sentir, se você conseguir contactar ele, para ele fazer essa limpeza, eu acredito que ele vai sentir dificuldade na questão do braçal. Agora, máquinas, eu não sei como é. A prefeitura também, todas essas prefeituras, elas estão sucateadas, essas máquinas são bem antigas. Eu não sei se teria algum acesso com essas máquinas no leito, porque é um lugar inundado e talvez você tenha essa dificuldade, o prefeito de Bocaina, porque a contenção da água maior mesmo, é que nem você falou, já é abaixo da parede ali, já tem na saída da comporta, já tem. Por quê? Porque a água está bem represada por conta de matos, de areias, as roças foram desmatadas e desceu muita areia para dentro do rio. Então, eu acredito que ele vai sentir dificuldade nessa coisa. Eu acredito que ali tem que ser um serviço bem minucioso. Pode até acontecer da questão da limpeza, tirar o mato, mas a areia, essas coisas para a água fazer aquele corgozinho, eu acho difícil, mas é a minha opinião. Ok, Marildo. Parece que o prefeito de Velta acabou de entrar agora na reunião de Bocaina. Prefeito, boa tarde. A reunião está sendo gravada, tá certo? E o áudio do senhor tá desativado. Se eu puder colocar a camisa, eu agradeço. Tá? Pronto, aqui ativei agora. Tá bom. É porque a gente está gravando a reunião, tá bom? É. Se eu está sem camisa, se eu puder colocar uma camisa, eu agradeço. Vou botar agora aqui. Tá, joia, tá bom. Enquanto você vai se ajeitando aí, o que a gente estava conversando agora é que a gente colocou 3 cenários com opções, né, de programação de liberação de água a partir da barragem de Bocaina, né, para atender os trechos no Rio
Guaribas, né? No trecho de Bocaina e no trecho de Sussuapara até o Riacho dos Cabaços. Né? E esse cenário aí, o Marildo estava acabando de dar a opinião dele agora, né? E no ano passado e ano retrasado, a gente praticou esse cenário, que é com 5 litros por segundo para uso no trecho de usante. Tá? A gente teve alocando no ano passado e ano retrasado 75. Tá? É um pouquinho a mais, porque a gente fez um ajuste no cálculo. E aí, prefeito, nós conversamos com o prefeito de Sussuapara, na primeira etapa da reunião, que foi na segunda-feira, que seria muito importante uma atividade que tem uns 3 anos que ela está pendente, que a gente já contou como compromisso por parte da Prefeitura de Sussuapara, de Bocaina, né, com a comissão de acompanhamento da locação, que tem um grupo de usuários, né, formado por um conjunto de setores aí que formam essa comissão de acompanhamento, de buscar recurso e meio para fazer uma limpeza do trecho do rio, onde fica uma régua que mede a vazão do rio na saída da barragem, logo na saída. Fica no município de Bocaina. Né? E o que aconteceu lá? A vegetação nativa, ela cresceu, uma vegetação espinhosa, e fechou a passagem da água no rio. Com isso, a água represa e a régua mede uma altura de água maior do que aquela que ela devia estar medindo se a água estivesse descendo livre. E aí a gente não tem controle de quanto de água quando a água chega lá, eles pedem para está sobrando naquele ponto, eles pedem para reduzir a válvula, fechar a válvula da barragem para evitar desperdício de água, e quando ela não chega naquele ponto, eles pedem para abrir. Né? Na época da chuva, normalmente a gente fecha ou reduz bastante, né? Mas para não perder aquela umidade no leito, a gente mantém ela com o mínimo de abertura para evitar que quando vier abrir de novo, né, demore demais para a água avançar, porque vai ter que encharcar aquela terra do rio toda, né? E toda sorte de entulho, areia que está acumulada no leito dele, e acaba tendo alguma perda, alguma demora a mais. Então, essa tem sido a estratégia. E aí, prefeito, o prefeito lá de Sussuapara, ele falou que dentro da parte do município dele, ele estaria disposto a fazer a limpeza, mas só que a gente sabe que lá o problema não é grave, né? É uma situação mais simples de limpar. Mas na parte de Bocaina, principalmente nesse caso de acesso, né, do trilho de acesso do pé da barragem até a régua, onde fica ali uns 100 metros para baixo, e logo abaixo onde a régua está, que tem esse represamento natural que aconteceu lá por causa de vegetação crescer e a areia que entrou dentro do rio atrapalhar, aí era importante que fosse feita a limpeza para a gente conseguir gerenciar melhor a água, entendeu? E aí ele falou que se o senhor estiver disposto, aí vocês podem entrar em acordo, que vamos supor lá que gaste 10 homens para fazer a limpeza num determinado período lá. Ele manda metade do pessoal dele, que tem o pessoal. E ainda poderia contratar a gente local e pagar com diárias da prefeitura. Né? Então, era importante que vocês entrassem em acordo um com o outro. Né? Se eu precisar do telefone dele, se não tiver, eu posso passar. Não, ele se dispôs a fazer isso. É meu amigo. Eu tenho sim. Não, eu tenho. Se ele fizer essa parceria, a gente dá um jeito. Isso. Então, nós vamos colocar no termo de alocação, renovar esse compromisso das duas prefeituras fazendo isso em articulação, mas é importante que seja feito de imediato. E toda vez que precisar, tem um rapaz lá que é o Jackson, que ele faz a leitura para a gente da régua, tanto a régua do reservatório como a régua do rio. A do rio não tem feito porque não tem adiantado, né? Mas ele pode lá indicar o local, né? E toda vez que chegar no nível de sujeira, né? O mato estiver atrapalhando ele passar, porque é vegetação com espinho e é bem no caminho que ele passa. Ele costuma até ele mesmo roçando algum ramo, à medida que ele vai crescendo para ele conseguir chegar lá. Só como tem tempo que ele não desce para fazer leitura, porque não tem jeito de medir, né? A leitura está enganosa para a gente, né? A gente deixa como se não tivesse leitura, e aí imagino que agora o trilho também, o caminho de acesso até essa régua deva estar mais sujo. E ele se dispõe sempre a mostrar e encaminhar o local lá, sabe? E dizer, e para a gente ele apontar cada vez que der problema, para ele avisar vocês aí para toda hora que tiver necessidade, as duas prefeituras fazer esse mutirão de novo para tentar resolver. Entendeu? Tá. Não tá pode contar aí, que depender da gente aí para ajudar. Então tá ótimo. Beleza, então. Só dando sequência, então, eu queria só confirmar, Marildo, além de você, se mais alguém gostaria de falar a respeito dos cenários, né? Se a gente opta por esse terceiro cenário mesmo, ou se alguém tem alguma proposta um pouco diferente. Estou lendo aqui para ver. O terceiro é o que tem atendido no ano de 2000, nos últimos 2 anos, é o que tem sido programado e atendido, e tem funcionado.
Lembrando que o que for decidido hoje, ele é sujeito à revisão. Se a Cris, comissão se reunir só e lembrando que pedir a gente, alteração, no ano passado foi aberto antes, né? A vazão, né? Da saída. Eu acho que foi aberto um mês antes, não? Se eu não me engano, a data, eu não lembro bem a data que foi aberta a comporta. Mas, assim, no meu caso aqui, eu fico preocupado, porque quando baixa a água muito aqui, prejudica um pouco a questão do nosso turismo aqui, que é o que a gente, a gente explora. Mas, assim, o que eu queria que você contactasse, né, a doutora Erivelto está aí, quero me complementar aqui, doutora Erivelto, e dizer assim, porque a questão do uso, se realmente a água que o senhor está soltando, se realmente vai ser usada. E tem alguma validade. Se tem alguma finalidade, porque existe... Eu conheço daqui, da saída da comporta, Cristian, eu conheço até Bocaina, até meado depois de Bocaina. São poucas as plantações que existem. A gente muito se barra, eu mesmo me barro, muita gente se barra, eu já lhe falei, na Equatorial, eu não sei se a senhora da Equatorial está na reunião aqui, quando a gente pede uma ligação para ligar uma bomba, eles não colocam a bomba lá porque não tem como puxar uma rede, já existe a questão, até falar com o prefeito, doutor Erivelto, aí também, que o pessoal aqui da Beira Rio, quem tem bomba, está sofrendo, doutor, com a questão da taxa de iluminação pública, que é cobrada em cima das bombas, que o senhor pode... através do Cristian aí, até uma documentação e levar na Equatorial para tirar essa taxa, que é uma bomba não tem iluminação pública. É um valor até alto que cobram, porque as bombas consomem um pouco a mais e a questão que cobram esse valor, a Equatorial. A prefeitura pode fazer um documento e pedir a isenção dessa iluminação pública, eu acho, né, Cris? Se eu não me engano. Eu acho que isso assim, tudo agora tem que ser votado na Câmara. Isso, exatamente, prefeito. Na reunião de segunda-feira, o prefeito de Suassara falou que conseguiu aprovar uma lei municipal isentando as propriedades rurais de pagarem alguma coisa nesse sentido, tá? De pagarem essa taxa de iluminação pública. Então, ele conseguiu aprovar isso lá. Então, seria alguma coisa parecida, imagino, né? Que nem eu falo aqui, porque aqui na barragem mesmo, eu tenho energia solar, só que eu pago de iluminação pública uma média de R$300 só iluminação pública que eu pago aqui. Mas tudo bem, aqui realmente tem a iluminação pública, tenho que pagar. É constante que aqui é zona rural, mas eu pago aqui. Mas o que eu falo, meu cunhado mesmo tem bombas, né? Ele veio até conhecedor, ele tem bombas e ela aloca as roças lá na beira do rio. E ele está tentando tirar essa iluminação pública e não está conseguindo. Vem o valor da iluminação pública no talão dele. Aí eu não sei qual o procedimento correto. Aí ele tem que sentar com o jurídico, né, para estudar o que é que pode ser feito. Entendeu? Ei, prefeito, se eu podia, nesse contato, se eu tiver lá com o prefeito de Sussuapara, troca experiência com ele a respeito Só o áudio aí, Cristiano. Prefeito, eu estava sem áudio aqui, eu estava falando o seguinte, vale a pena o senhor fazer isso, vale a pena o senhor fazer contato com o prefeito de Sussuapara, que ele conseguiu tirar essa tarifa de iluminação pública dos usuários do município de Sussuapara, né? O que o Amarildo contou aí agora, né? Ele conseguiu fazer lá, aprovar na lei, na legislação municipal lá, e retirou. Inclusive, outra coisa que o Amarildo falou, é que é importante saber se a água está sendo usada, né? Então, nós colocamos outro compromisso também, contando com a responsabilidade da prefeitura, das duas prefeituras, né, de Sussuapara e de Bocaina, para fazer um monitoramento, né, um cadastro das pessoas que, de fato, estão praticando a agricultura irrigada. No ano passado e ano retrasado, a gente teve dificuldade por causa da Covid, né, o próprio pessoal da Emater, né, estava aí agora há pouco, mas ele já caiu da reunião? Já, porque está em trânsito, está em viagem, fugiu o nome dele. E aí ele não conseguiu fazer esse levantamento. E o prefeito disse lá que quando fez essa redução da tarifa de iluminação pública, ele conseguiu, ele pegou o cadastro de todo mundo que tinha bomba, que tinha esse desconto de tarifa junto com a Equatorial, com a empresa de energia, né? E ele mandaria para a gente esse cadastro. E aí eu fiquei de passar para ele, além dessa informação, quais as informações, por exemplo, qual que é a área irrigada de cada pessoa, né? Que tipo de equipamento que ele tem, né, alguma informação sobre a bomba, o ponto, né, a coordenada do ponto ali, que essas informações são muito importantes para a gente saber se de fato, né, essa água está passando
livre, sem uso e sendo perdida, ou se está sendo de fato usada para produção e gerar renda e emprego para as pessoas, né? Com certeza. Também, Cris, se realmente está chegando a esse ponto, se não tem alguma represa que nem eu lhe falei, a questão de represas que estão fazendo, concretais, no meado do rio para juntar água, para botar outras bombas maiores, se realmente está tendo essa finalidade. É isso que eu quero colocar também. O pessoal, meu áudio está dando umas falhazinhas, porque minha internet está ruim, mas eu compreendi, Marildo. Aí, o Jeane, e o Lucas, né, da SEMAR, que estão presentes, seria importante que a própria SEMAR fizesse, já que o Rio é estadual, fizesse uma ação de fiscalização e de conscientização das pessoas que estão no trecho de jusante, pelo menos até Suassara, né, onde seria o ponto final de controle, viu, Mário? E esse ponto de controle, o pessoal sempre nos informa quando está dando excesso ou não de água, né? Se der excesso, aí a orientação é a gente conversa com o Nena da barragem para chegar e reduzir a válvula, né? Se a água, por acaso, aumentou a temperatura e a seca está mais forte, né? Aí libera aquele tanto a mais de água, para, na média, dar os 77 no ano, né? Vai ter dias que está chovendo, período chuvoso, que praticamente vai estar correndo água natural da chuva, né? Ou não está precisando de irrigar, então a gente suspende a liberação de água, né? Mas, quando precisa passar um pouco desse 77, a gente também autoriza, né? E passa o comando lá para o Nena fazer a liberação da água, tá certo? Para o Denox fazer essa liberação da água. Que, como eu falei com vocês, o que interessa é fechar o ano na média, só que não pode extrapolar demais, né? Para evitar que passe do limite e acabe prejudicando os usuários de montante, ou então comprometendo aquela água que, se vier um ano de seca a mais, né, acaba por ter usado demais no ano, vai ficar sem água no ano seguinte. Tá certo? Cris, só deixando o doutor Arivelto aí a par também, a questão do uso da água para os fins humanos, né? Que é a questão da adutora, que a gente colocou, e aí o senhor pediu até reforço lá com o doutor Naer, para tentar fazer com os políticos, para ver o que é que eles estão articulando, até para ver a questão para botar em uso, né? Porque é uma água para, se realmente tem algum projeto, se foi retomado. Que realmente ia ter utilidade. Justamente, doutor Ivelto, ia ter uma utilidade para fins mesmo, que realmente é bem utilitária, né? Que é a questão do consumo humano. Uhum. E aí a adutora está aí, quase pronta, hoje sucateada. Sucateada, material então já está acabando, estão roubando, estão tudo. E não se resolve esse problema, ou seja, é um elefante branco parado. Pois é, aí assim, juntar-se essa questão política, tanto do senhor com o doutor Naer, com a Prefeitura de Pique, que são abastecidas com essa adutora, e tentar ver com os políticos qual é o governo do Estado, não sei, é Estado ou Federal, se... Era federal parceria com o Estado. Pois é, para botar essa coisa para funcionar, porque é uma obra tão grande, tanto dinheiro parado. Para estar aí jogado, assim, e já bem em andamento, bem concluído, né? Então, assim, foi o que o Cristian colocou para a gente tentar. Eu sou um bem mínimo aqui, mas o senhor, como prefeito, o senhor doutor Naer, tentar fazer isso, né? Eu apenas sou um usuário aqui do lado turístico. Isso aí eu estou falando mesmo só por questão de bom senso, para que eu sei que está sendo água que não está sendo utilizada. Tá, não. Podia Se ser bem realmente mais fosse utilizada. feito isso aí valeria a pena essa liberação da água. Mas o jeito que está sendo usado, eu concordo aí com o marido, está sendo muito desuso, muito água jogado que não está sendo trabalhado como deveria, né? Prefeito, então, assim, eu tem que ter um balanço, né, entre o turismo e o aproveitamento dessa água nessa questão dos ribeirinhos aí. Com que, certeza. Infelizmente, é o que está acontecendo, até pelo próprio rio como está. Que é essa questão de fazer uma drenagem, uma limpeza, alguma coisa, porque acaba desperdiçando muita água. Prefeito, E que nem eu falei, Cristian, com o doutor Arivelto aí também, colocando a questão da dificuldade que realmente é para os plantadores que plantavam ao leito do rio no período. Hoje tem muita ralho, o pessoal não planta mais, cultivava-se bem há tempos atrás ralho, aí depois passa a cultivação de arroz, e hoje o pessoal não cultiva nada dentro do leito do rio. Por quê? Porque existem arraias. Inclusive, o vereador da Bocaina foi ferroado agora, né?
Pois é. E aí a gente não arruma nem trabalhador, o doutor Arivelto aí vai ter dificuldade em arrumar trabalhador para fazer essa limpeza. E máquinas para fazer essa limpeza tem que ser dragas, tem que ser... Não, aí tem que ser máquina de fora, estrutura Exato. grande. A prefeitura não vai ter, não. E aí uma prefeitura, eu acredito que não tem esse suporte. O Estado tinha que entrar também com ajuda, ver o que é que realmente poderia fazer. Existe uma turbulação, não sei, mas deveria ser muito bem mais aproveitada, Cris. Essa água, se fosse canalizada, com hidrante, são roças boas ao leito do rio que existe. Só eu mesmo tenho uma lá, produz minha macaxeirazinha, uma rocinha pequena, mas existem muitas roças boas que o pessoal se limita a implantar por conta de um equatorial, uma energia cara, que não consegue nem botar energia porque ele não coloca, outra porque não consegue pagar, porque é muito caro o quilowatt, quando a bomba roda. É porque meu áudio ficou um bom tempo quando vocês dois estavam falando. A internet estava muito fraca, caiu, eu tive que sair e voltar da reunião. Mas só para pontuar essas questões, né? Primeiro, começando de trás para frente, você falou agora que o pessoal plantava no leito do rio e hoje não planta mais por causa das raias, né? Não planta. Calma, deixa eu falar. Na verdade, eles não podem plantar dentro do leito do rio, né? Por uma questão de legislação ambiental, tá certo? É uma prática que era comum e hoje já não pode ser mais, já não pode acontecer, tá certo? Porque você está colocando adubo, veneno no leito do rio, quando a água passa, leva e contamina tudo, né? Então tem essas questões ambientais. Agora, a margem, né, na terra firme, dentro da propriedade deles, tudo bem, tá certo? E o rio hoje, ele como ele está, entre aspas, perenizado, né, pelo reservatório, a barragem está funcionando, né, embora precise de alguma manutenção lá, né, que está pendente aí do DENOX, mas, então, o leito do rio em si não é para ser cultivado. Agora, sobre os barramentos, é importante, viu, o Sônia que está aí agora, né, a Jeane, o Lucas, né, da SEMAR, que a SEMAR faça uma inspeção para saber o que tem de intervenção regular e irregular lá dentro, tá certo? Primeiro, é importante que a prefeitura faça o levantamento desses usuários das áreas e passe para a gente, nós vamos orientar, viu, prefeito? Que tipo de informação deve ser levantada, né, é um ponto. O outro ponto é que, se tem barragem que está irregular, ela deve ser buscada a regularização dela junto com a SEMAR. Se ela é importante, não é proibido fazer barragem, né? Mas se ela é importante, ela tem que ser regularizada, né? A SEMAR tem os procedimentos próprios aí para isso, tá? E o leito do rio já não é com a ANA, é com a SEMAR. Aí outra coisa que você falou, a Equatorial não faz a ligação quando pede, que a energia é cara e tal, né? A gente sempre divulga que para as atividades de aquicultura, ou seja, produção de tanque em gaiola, ou que seja em tanque escavado da margem do rio, do reservatório, e mais irrigação, elas têm um desconto de 90% se for energia trifásica, e acho que, se não me engano, 73% se for monofásica, né? E a companhia é obrigada a instalar um medidor de energia próprio para isso. Só que para fazer ligação e para manter esse benefício, né, e aí a irrigação passa a ser viável por causa do custo, aí o usuário tem que ter outorga, ele tem que estar regularizado. Então, no uso do rio é com a SEMAR e os do entorno do reservatório, como o seu caso, é com a ANA, tá certo? Pelo sistema da ANA. A gente pode também, e a própria SEMAR também, eu estou falando o nome deles porque para aproveitar o embalo aqui, tá? De passar as orientações do que fazer para regularizar, tá certo? A gente tem uma previsão do marco regulatório sair esse ano, mas não tem nenhum impedimento de que os pedidos seguem a SEMAR e cheguem à ANA, para no momento certo a gente faz a avaliação e regulariza, porque por enquanto a gente está fazendo vista grossa, né? Mas qualquer uso, né, qualquer captação ou lançamento no rio ou no reservatório, eles têm que ser autorizados. Qualquer barramento tem que ser autorizado, tá certo? Não é que é proibido, mas tem que seguir o que a gente pode chamar de burocracia, mas se a pessoa estiver fora do sistema, a gente não sabe, né? Qual que é a dificuldade nossa de saber o que vocês questionaram? Se a água que está sendo liberada está sendo utilizada ou não para produção, né? Quanto dessa água está sendo perdida? Primeiro, a gente não tem medição da vazão de saída, embora tenha lá o equipamento instalado para isso. Segundo, que a gente não tem noção de quantas pessoas tem e qual a área que está irrigada lá dentro. Talvez 77 seja pouco, talvez seja demais, entendeu? Mas a gente precisa ter essas referências para isso, tá certo? Então, só para a gente avançar, e eu vou colocar aqui na frente a lista com termos de compromissos, né, para a gente fazer ao longo desse próximo ano, né, algumas coisas que já estão mais antigas, que precisam ser feitas, tá? Então, nós podemos entender que esse cenário 3 está ok, está aprovado?
Cristiano, só para acrescentar aí tua fala, eu já estava verificando junto ao Tiago essas verificações e a fiscalização no trecho, tá certo? Certo. Uhum. Beleza. Quem falou agora foi a Jeane, que ela é uma das diretoras, nova diretora lá da área de recursos hídricos da SEMAR, tá certo? Para vocês que não conhecem ela ainda. Então, confirmado então, Marildo, você como usuário, 82 litros por segundo? Cris, sim, confirmado sim. Só a questão que nem eu lhe falei. Para mim, quanto mais água soltar, para mim fica mais ruim. Por quê? Por conta do meu turismo. A barragem vai baixar, vai ficar um pouco longe aqui o acesso dos turistas. Mas, se é por uma causa justa, e também como a gente está com um nível bom, eu acredito que não vai fazer muita diferença. Doutor Elivelto concorda comigo aí. Concordo. Só que assim, é que eu falei a questão do cultivo lá da água, que nem eu falei aqui, a questão de se realmente ela vai ser aproveitada. É a doutora que falou aí, para fazer essa fiscalização mais intensa dos barramentos, se realmente está chegando para onde é para chegar, se o agricultor está produzindo, se está passando água ali e ninguém está produzindo nada. Então, é isso. A dificuldade que eu coloquei do agricultor é essa, de colocar uma bomba, é de pagar um quilowatt caro para a Equatorial, que sem a produção cobrir isso, entendeu? Eu tenho essa dificuldade, eu tenho roça à beira do rio e pago uma energia caríssima, porque eu não tenho esse desconto de 90%, não é nem 90%, é 80%. Quem fez há muitos anos atrás, a Equatorial está permanecendo. Só um minuto. Ainda tem, mas hoje, se você for fazer, você não consegue. Se você instalar uma bomba lá, você não consegue esse desconto. Ainda paga a iluminação pública, que é caríssima. Isso, Marildo, só para... A gente falou no ano passado, eu até tirei a tela da apresentação, o benefício, eu não sei de cabeça agora que eu tirei da apresentação, mas ele realmente existe. Só que para ter ele tem que ter o toque. Quem já tem o benefício com desconto noturno, eu, por exemplo, no meu sítio em Minas, eu tenho esse desconto. Só que esse ano eu tenho que apresentar a outorga e a licença ambiental, ou dispensa de licença ambiental, os dois documentos. Tem que renovar. Tem que renovar, tá certo? Até ano que vem. No ano passado eram os grandes usuários, esse ano um grupo de usuários, e até 2023 tem que todo mundo que atualizar. Caso contrário, perde benefício, tá certo? E já foi prorrogado já há um tempo já. Né? Era para ter sido acontecido há 4 anos atrás. Né? Mas como as pessoas estavam meio desavisadas, né? E não conheciam esse procedimento, a gente tem, pelo menos dentro da ANA, a gente tem divulgado isso bastante, sabe? Em todas as reuniões. E o pessoal tem crescido o uso. Eu fiz a reunião anteontem em Piracuruca, 1 ano atrás, foi a primeira reunião que nós fizemos lá, foi a primeira, né? No reservatório de lá. Há 1 ano atrás não tinha nem usuário regularizado, agora já tem 37 que tem um benefício, né? E desses 37, 11 já pediram outorga, entendeu? E no entorno do lago não tinha nenhum e agora tem 4. Ou seja, as pessoas entendem que é uma vantagem econômica para elas, né? Ainda que seja uma burocracia ter outorga... Cris, só me cortando. Esse uso é ao rio, não é no lago, entendeu? Eu estou falando dois, como produtor. Tanto faz. No produtor no lago ou produtor no rio tem o mesmo direito dessa questão de energia, só que ele tem a obrigação de ter outorga e a licença ambiental, ou dispensa de outorga, tá certo? Nessas duas atividades, aquicultura, né, ou seja, criação de peixe ou camarão. Você teria como me passar essa documentação por WhatsApp ou por e-mail que precisa para fazer essa outorga? Que aí eu vou tentar fazer pelo menos o meu e vou orientar pessoas que eu conheço. Marca até uma reunião com o pessoal, quem tiver interesse. Marildo, no caso da Ana, eu vou te encaminhar o tutorial e aí a SEMAR também nós vamos pedir para ela assumir esse compromisso de encaminhar para os usuários também o procedimento para fazer a regularização. Tanto os barramentos, se tiver, né, algum estruturado de fato, às vezes é só uma elevaçãozinha ali, só para fazer a captação dele, porque o fio de água às vezes é baixo, né, e precisa aumentar um pouco para conseguir funcionar a bomba. Eu não sei o tamanho nem o porte delas, não tenho conhecimento. Tá certo? Aí a SEMAR e a ANA, cada um no seu trecho, né? A SEMAR pelo rio e a ANA pelo reservatório, que é o seu caso, né? Você está no caso, na verdade, dos 2 casos, eu te encaminho esses procedimentos aí. E se precisar de dar algum suporte, eu consigo te ajudar aí também e passar o setor próprio que cuida de outorga da ANA. Não tem custo e é relativamente rápido, tá bom? Tá ok, Cris. E também eu queria que você me passasse qual é realmente a regularização, se essa água passar por fins humanos, o que é que a gente aqui do turismo vai precisar
para a ANA, né? Precisa fazer para se estar dentro tá regular. Queria que Você se você me fala passasse consumo em residência, água bruta para Não, consumir? não é residência. A gente, para estar aqui explorando o turismo, eu não consumo água da barragem para cá. A gente tem água de poço artesiano, até do prefeito que ajuda a gente aí. Mas Certo. a gente não tem. A gente usa a água daqui mesmo, poço artesiano. Não usa a água do açude. A gente, só para estar aqui fazendo esse trabalho de turismo, restaurante, qual é o procedimento correto para a gente poder ficar aqui trabalhando? Tá. Da sua parte, na ANA, se você não consome água, você não tem que fazer nada, tá ok? Agora, se você usa água para lavar, para captar água no lago, para fazer limpeza da instalação, para usar na cozinha, banheiro, não sei o quê, no seu estabelecimento, aí qualquer captação, independente de ser pequena ou grande, né, que seja para irrigação, para captação, para tratar de gado no curral, né, todo bombeamento, toda retirada de água tem que ser cadastrada e regularizada. Aí eu posso passar para vocês e você repassar para outras pessoas, né, que tem aí. Outra questão também que tem aí que precisa de regularização é a questão da criação de peixe em tanque e rede, tá certo? Que também tem uns procedimentos específicos. Eu posso passar também a orientação para você repassar para as pessoas, né? É um pouco mais complexo que passa primeiro para a Secretaria de Pesca do Ministério da Agricultura e depois é que chega para a ANA, tá certo? Outra coisa que você falou mais cedo, e foi bem na hora que o áudio começou a falhar e eu não consegui mais falar, o prefeito, eu conversei com o prefeito de Suapará, né? Você estava presente na segunda-feira, e reforçando com o prefeito Erivelto, é importante que você se unam junto com o prefeito de Picos, porque essa adutora que está aí hoje parada, sucateada, sendo depredada, né? A Semar tem tempo aí que está tentando lutar para conseguir restabelecer a obra. A empresa que fazia a obra faliu, né? Tinha vários trechos da obra pronta, ela já fez o levantamento que precisa ser feito para fazer uma nova licitação, né? Só que tem alguns entraves no Estado, né? No âmbito estadual, né? De outras secretarias do governo lá, né? De que era importante, prefeito, que vocês três se unissem para fazer uma pressão junto ao governo do Estado para agilizar isso aí, que acaba reforçando o papel da Semar, né? A Semar sozinha, né? A área ambiental normalmente não tem muito força política dentro do Estado, né? E nem força econômica, né? Mas é importante que, se a demanda vier de fora da Semar, junto ao governo do Estado, pode facilitar e agilizar essa análise dessas pendências de obra, análise de contas, sabe? A questão de destacar o orçamento para executar a obra, porque a AGESPIS ela já entrou com pedido de outorga para a operação da estação, né? A parte documental em relação à ANA já foi dada a iniciativa, só que falta a parte de que essa análise todas das pendências, resolver todas as questões relacionadas com essa obra paralisada, cobrar satisfações do Estado, né? Por que isso parou? Porque o potencial eleitoral que Suapará, Bocaina e Picos tem, né? E as três cidades vão ser atendidas por essa adutora, é importante, né? Como cacife, né? Para chegar e cobrar do Estado, independente de questão de ser eleitoral ou não, é recurso público que está lá e vocês estão mais do que a gente sentindo que está sendo depredado, perdido, né? Quando eu tive aí a última vez, eu passei acho que por 2 vezes aí, eu ficava triste, né, de olhar a coisa como estava, né, a estação de tratamento, essa coisa toda, tá certo? O Lucas levantou a mão e pediu a palavra. O Lucas é da Semar. Pode falar, Lucas. Oi, gente, boa tarde. É só para falar para o Marildo que ele havia solicitado para a gente enviar a documentação necessária para a outorga, avisar que você pode entrar no site do SIGA da Semar, só você pesquisar no Google SIGA, S-I-G-A, Semar, S-E-M-A-R, e procurar as informações lá, porque no próprio site você consegue responder as perguntas, qual é o tipo de uso, finalidade, se é captação superficial, subterrânea. Você responde um questionáriozinho lá, ele lhe entrega toda a documentação que você precisa apresentar para dar entrada no processo de outorga junto ao órgão e lhe dá outras instruções. O procedimento agora é todo feito virtualmente, você não precisa vir mais em Teresina ou contratar um despachante, qualquer coisa do tipo. Então, está bem mais simplificado e mais dinâmico o processo. Eu queria só Lucas, informar isso aí. Só para atualmente, o padrão de uso insignificante, qual que é o limite aí hoje? Que é aquele que tem só um cadastro sem a outorga propriamente dita.
Rapaz, a gente tem um problema de questão de uso insignificante aqui, porque tem um decreto estadual que obriga mesmo o uso insignificante a fazer o pagamento da taxa inicial de outorga. Uma reunião só. Uns 180 e poucos reais, um negócio Cris, assim. qual seria o valor dessa taxa? Tu tem ideia? É 180 e poucos reais. Na verdade, esse valor varia anualmente porque ele não é estabelecido em reais, ele é estabelecido na unidade da federação, não sei o quê. O FIS. O FIS, né? Pois é, aí esse valor ele é atualizado todo ano. Nesse ano ele está valendo R$ Ele é um reais. pouco mais de R$1, mas é pouquinho. Não, ele está valendo R$ 4,08. Ah, o FIS é? Não, é o FRPI, um negócio assim. Eu não sei o que significa a sigla. Não sei te informar. Unidade de Referência Monetária do Piauí. Pode ser. Pode ser isso aí. Qual o dólar já? Aí tá uns R$ 4,08. E aí a quantidade desse valor que é fixa, é tipo 45 para abastecimento humano. Aí você faz as contas, dá R$ 183,60, se não me engano. Aí esse valor você tem que pagar. Infelizmente, o decreto saiu com um erro que obriga a cobrança até de quem seria dispensado. Esse dinheiro seria revertido para onde? Esse dinheiro vai para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, que é usado para financiar outras atividades no Estado. Tá. Aí... Bom, nesse caso, é mais um caso de ação política também, se eles entenderem que é injusto, né, como o próprio Lucas já colocou, para pelo menos para os usos de pouca expressão, né, que a gente chama de uso insignificante, né, que eles têm importância, mas pelo montante, pela quantidade que é o consumo, né, ele é classificado como uso insignificante. Então, talvez aí faça uma articulação dentro do Estado no sentido de alterar esse decreto, né, porque o decreto o próprio governador pode fazer a alteração dele na hora que ele quiser. Sim, Bom, inclusive isso é um negócio que a gente reclama bastante lá no Recursos Hídricos, que todo mundo acha errado isso de... Porque tem, além de às vezes pesar para um pequeno usuário, um pequeno produtor, certeza. uma família que quer ter a captação, ele acaba jogando a pessoa para irregularidade, né? Porque a pessoa não vai deixar de captar porque não pagou a taxa, não conseguiu a licença. E aí, se a SEMAR não for fiscalizar ou não tiver uma denúncia, ele vai ficando por ali. Então, acaba que estimula a ilegalidade, né? E até no marco regulatório que a gente está propondo, junto com a SEMAR, a gente propôs para esse marco regulatório especificamente uma elevação desse limite, né? Mas ele vai ser colocado em consulta pública brevemente, que eu estou finalizando a revisão dele, a gente já apresentou 2 vezes em anos anteriores aí, mas uma das propostas é essa, que pelo menos nesse sistema aí, que é formado pelo reservatório e o trecho do rio até a confluência com o rio Itaim, de que o procedimento seja diferente, tanto no limite da quantidade, né? Na verdade, na questão da quantidade, a questão da taxa é com o governo do Estado. No caso da Ana Marildo, que é o seu caso como usuário do lago, não cobra taxa nenhuma não, tá ok? E aí eu te mando também o link com todas as informações aí, ou tutoriais, e se sobrar alguma dúvida ainda, eu passo contato também do setor lá daqui da Ana, né, que cuida dessa parte de outorga, para te dar as orientações aí necessárias para você e para qualquer outro usuário do entorno do lago, tá bom? Ok, Cris, obrigado. Você tinha perguntado qual que era o limite de vazão. A captação. Isso. Eu acho que é 2 litros por segundo que seria dispensável a outorga. É esse no federal, Cristiano? No federal, em geral, quando não tem definição, é 1 litro por segundo. Só que na nossa proposta, se não me engano, estava ficando, não sei se 2,5 ou 4 litros por segundo na proposta do marco regulatório. Tá? Mas a gente, e o Estado já concordou há tempos atrás com essa alteração que a gente propôs, embora no restante do Estado seja lá um limite, eu acho que é menos que 2, tá, Lucas? Aí no Estado, eu acho que é menos que 1, na verdade, bem menos, pouquinha coisa. E aí, na época, o Estado, a SEMAR, tinha concordado com a nossa posição, né? Mas como teve mudança de gestão, e nós vamos submeter a uma consulta pública, mesmo que os procedimentos internos de aprovação do marco regulatório foram alterados em 2020, então a gente deve colocar para discussão, não hoje, mas numa próxima reunião, bem com data próxima aí, tá bom?
Tá certo. Gente, eu vou ter que sair aqui um pouco, eu vou levar minha filha na consulta, que está agendada, que é bebê, mas aí eu vou sentar com o Naerto e o Gil aqui, e depois vou conversar com o Marildo, para ver o que, depender da gente aqui, pode contar, viu? Tá, prefeito, então Ok, aquelas coisas que a gente doutor. conversou sobre Obrigado aí pela cadastro. presença aí na reunião. Na hora. Prefeito, só para ficar pode então, falar, a questão do cadastro e o mutirão de limpeza, eu vou colocar os dois como cooperação entre as duas prefeituras para resolver, tá ok? Pronto, pode falar com o Naerto também, para falar comigo, que a gente vê como é que pode ser feito isso aí. A gente Tá, ajuda. joia. Tá. O senhor tem recebido mensalmente o boletim que a gente encaminha a respeito do monitoramento do que a gente discute a cada ano? Não tinha recebido. Eu tinha uns representantes, mas não sei como tá, que assim, normalmente eu gostei de coisa mais pelo marido mesmo, que sempre está na frente. Então, eu preciso que o senhor me passe o nome um e-mail do senhor, tá? Além do nome do representante, para figurar aqui na lista de pessoas do representante. Estava Nádia Leal. Isso, ela estava mesmo. E pode manter ela ou outra pessoa? Pode ser ela. Tá. O e-mail deve estar correto, né? naidialeal@hotmail.com. Isso. E aí eu precisava, prefeito, do seu e-mail também para encaminhar para o senhor. Pois tem como anotar ou tu quer que eu mande no WhatsApp? Pode falar. Erivelto SA, tudo junto, né? eriveltosa@hotmail.com. Tá, joia. O telefone do senhor eu tenho aqui, né? Se não tiver mudado do ano passado. Pode se der alguma coisa errada no e-mail, aí tu me manda mensagem que eu te mando, Cris. Tá, joia. Beleza, Eu, gente, então. obrigado aí, boa reunião aí. Tá, joia. Obrigado. Bom, pessoal, então, a gente estava falando do cenário, né? Eu vou compartilhar agora com vocês o termo de alocação de água, tá ok? Para a gente fechar aí a definição aí, né? Do que a gente estava conversando agora. Bom, então eu vou fazer a leitura, né? O termo de alocação de água é um ato conjunto da ANA e da SEMAR, né? E com participação também do Comitê de Bacia, só que hoje nós não temos representante do Comitê de Bacia. E os termos de alocação, a gente, enquanto está fazendo ele à distância, a gente tem assinado ele unilateralmente pela ANA, né? Mas com articulação e participação do Estado. Então vamos lá. Termos de alocação de água 2022-2023, Sistema Hídrico Bocaina, Bacia Hidrográfica dos Rios Canindé e Piauí. O objetivo dessa reunião é a alocação de água do sistema hídrico formado pelo reservatório Bocaina e pelo rio Guaribas até a confluência com o rio Itaim. A vigência é de junho de 2022, mês atual, até maio de 2023, 12 meses. Local e data. A reunião realizada em 13 e 15 de junho de 2022, por teleconferência, conforme metodologia definida pela nota técnica 11/2020, Comar SRE, que é o documento que definiu essas diretrizes, né, para a elaboração dessas reuniões de alocação, tá? E os participantes são conforme gravação, que essa reunião está sendo gravada, e uma lista de presença também dos participantes que acessam por ela, disponíveis nesse link que está aí, tá? Eu vou atualizar esse link, ele deu um problema na de Piracuruca, eu vou colocar o endereço completo, tá certo? Porque tinha ficado errado aí, mas vou corrigir isso ainda. A pauta da nossa reunião é a alocação de água 2021-2022, compromissos e ações, que a gente discutiu na segunda-feira, aquelas pendências, né, que ficaram da alocação do ano passado para essa. Depois, o que a gente discutiu hoje seria a alocação de água 2022-2023, cenários de tomar decisão, que a gente optou por aquele cenário de 82 litros por segundo. 3, ações para efetivar a alocação de água, que a gente já conversou na terça, na segunda e hoje algumas coisas a mais, com a participação do prefeito de Bocaina, né? Além dos demais que estão presentes. E com destaque o marco regulatório, que a gente conversou bastante a respeito dele na segunda, e a gente tem mencionado, mas reforçando que vai ter uma consulta pública para vocês opinarem a respeito. O Estado é consultado e depois é aberto para a consulta pública em geral para os interessados das diversas áreas aí. E depois também falando da estação jusante, que é outra coisa que tem limitado a eficiência da alocação de água por causa daquelas condições operacionais que a gente falou agora, sobre obstrução do leito do rio. Por fim, a comissão de acompanhamento da alocação, que a gente precisa atualizar os representantes presentes nela, né?
e o termo de alocação de água, que é esse documento que a gente está tratando dele agora aqui. Eu pergunto, tá dando para acompanhar aí? Tá bom o tamanho da imagem aí? Ou quer que aumenta um pouco mais? Não, tá bom, Carlos. Tá bom? Então, vamos lá. O nosso período úmido aí em Bocaina, ele fecha em maio, tá certo? Então, vai de janeiro a maio, 5 meses úmidos e 7 meses seco. Então, a gente sempre procura fazer a reunião com referência na vazão que estava no último dia do período seco, que era 31 de maio de 2022. A cota do reservatório estava em 270,62 metros, com um volume acumulado de 60,26 hectômetros, correspondendo aí a 56,45% da capacidade total. Eu vou checar esses números, pode ser que, como eu mexi na segunda-feira, eu não sei se já atualizei ou se está esse valor do ano passado, mas eu creio que esteja atualizado, tá bom? Mas, de qualquer forma, está sujeito a atualização aí. Deixa eu só olhar aqui rapidamente. É isso mesmo, 59,96 o volume. Deixa eu corrigir aqui. 9,96. E a capacidade, depois eu confiro lá. Não deve ser essa mesmo, não. Depois eu corrijo lá. Eu tenho constante a tabela que eu tenho que abrir ainda. Vou marcar aqui só para eu atualizar. Bom, alocação de água 2022-2023. Durante o período de vigência desse termo, os usos de recursos hídricos nesse sistema hídrico foram limitados ao expresso na tabela 1, que está abaixo aí, ó. Finalidades: abastecimento público no sistema integrado de abastecimento de água de Bocaina e Picos, 0, porque a estação não está operando ainda, tá ok? Demais usos no entorno do açude, os 5 litros por segundo, que, conforme eu falei, isso corresponde aí a 5 vezes 86 mil, né? Vai dar aí 5 vezes 8, 40, vai dar aí quase uns 500 mil litros de água por dia de uso, tá certo? Até esse limite, né? Mas certamente não tem esse volume todo instalado lá de uso, né? Mas a gente não conhece, então a gente coloca essa cota aí por garantia. Usos no Riacho no Rio Guaribas até o Riacho dos Cabaços, mais a perenização do Rio Guaribas até o Riacho dos Cabaços, 77 litros por segundo, e nada no trecho do Riacho dos Cabaços até a confluência com o Rio Itaim, tá? Que seria 0. Aí, totalizando, então, montante 5 mais 77 no Rio, total 82 litros por segundo, que é aquilo que foi aprovado no cenário 3. As liberações a jusante estão previamente autorizadas e serão acompanhadas pela Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água, que é um grupo que nós vamos redefinir daqui a pouco, respeitadas as seguintes condições: abertura gradual da válvula, se tivesse fechado, seria essa a condição, né? Mas eu acredito que esteja aberto. Abertura gradual da válvula, até que a vazão atinja os 77 litros por segundo, para não abrir de uma vez e causar algum transtorno, né, para as pessoas que estão na beira do rio, né? Depois, monitoramento do avanço da água do Rio Guaribas até a passagem Raimundo Veloso, que é o ponto de observação que a gente, que vocês localmente... Cris, só uma pergunta aí. Oi. Licença. Esse monitoramento da vazão da água, quando é aberta, é feito por quem? Olha, eu sempre, quando alguém de lá... bom, às vezes o Nena, ele me diz: Cristiano, eu estou achando que a água tá em excesso, porque tem chovido aqui, como eu não estou lá para ver todo dia, né? Então, às vezes, ele me alerta, aí o que eu faço? Eu procuro o coordenador da comissão, que no caso era como é que chama? Eu falei com ele agora, esqueci o nome dele, ele saiu da reunião. Só um instantinho que eu pego o nome dele aqui agora para não vacilar de novo. O Domerval, da Emater. Ele vai lá, observa nesse ponto aí, chamado Passagem Raimundo Veloso, que eu não sei exatamente... Conheço a passagem também. Conhece, né? Então, essa coordenada aí é desse ponto. Então, quando a água está chegando ali, dali para baixo não tem mais uso, tá certo? Uhum. Então, ela tem que chegar até ali e não sobrar. Em resumo, é isso. A passagem de João Veloso. Isso, exatamente. Entendi. Então, se a água não estiver passando, porque está ok, o controle está sendo bem feito. Então, se está passando, o controle não está bem feito. Se está passando, aí tem que ajustar a vazão lá na barragem para reduzir ela e evitar o desperdício. Esse que é o nosso ponto de controle, é observador, entendeu? Nós até podemos, mais no futuro, criar uma outra estrutura específica, né, com um observador fixo e tal, mas, por enquanto, tem funcionado dessa forma, né, enquanto a gente não tem um marco regulatório. Tá ok? Tá ok.
E aí o Denox, como ele que faz a operação, ele deve para a gente enviar um relatório mensal sobre as operações realizadas. O que acontece? A válvula ela não tem uma medição direta nela, tá? Embora tenha sido reformada recente, então antigamente ela tinha lá uma escala, né? Para tal abertura, a vazão era X, mas depende da altura do reservatório também. Então isso está desatualizado. Aí o que nós fizemos? Há uns 4 anos atrás, a gente instalou a tal da régua lá no pé da barragem, né? E aí toda vazão que passa por ali, ela tem uma altura na régua. E aí nós fizemos um teste que chama curva... Quando abre, aí vê a altura na régua, né? Isso. Aí você olha na tabela, aquela cota, aquela altura na régua corresponde a tantos litros por segundo. Entendeu? Aí Nena entrou aí na reunião, né? Quem entrou? Nena. Nena? Ah, beleza. Aí, então, não, quem entrou, na verdade, foi o Fernando Porto, lá de Teresina. Teresina. Hein? Teresina. Teresina, isso. Eu falei errado, né? Aí, então, pessoal, esse é o nosso ponto de controle. Então, funciona, a própria comissão tem esse papel de monitorar, tá certo? Essa vazão. E não precisa ser um de vocês para lá olhar. Define uma pessoa que mora por ali e que fique atenta, né? Então, assim, ó, Cris, porque assim, Nena, ele está aí na reunião, ele pode até confirmar comigo. O pessoal depreda muito ele na questão da abertura. Quando abre, aí fica aquela, vamos secar a barra de bocanha, a barra de bocanha não serve para bocanha. Não, pessoal. Aí até quando chegam aqui para mim, vocês são mais prejudicados. Não, a água é para todo mundo. A gente tem que entender que é um benefício humano. E se está precisando para a agricultura, se não está sendo servido para alguma outra coisa, entendo. Ele também é um funcionário que é mandado através de um estudo que nem o senhor está fazendo aí, seu Cris, para abrir e fechar. Como não tem a precisão, usa-se essas bases. A água está chegando até onde. Então, assim, o pessoal crucifica muito ele, Nena, e ele sabe o que eu estou falando aqui. Certamente. Assim, ele, na verdade, embora a barragem seja de Denox, né, ela esteja dentro do município de Bocaina, como você falou, ela não é pro município de Bocaina. A barragem de uso múltiplo, não é só para abastecimento, não é só para pesca, não é só para lazer, não é só para agricultura, é para um conjunto de usos, né? E o marco regulatório ele vai trazer isso com mais clareza, né? E a gente espera que ele seja aprovado até o fim do ano. E também vai trazer quais os momentos em que a gente vai fazer alguma restrição no uso, né? Por exemplo, quando ele estiver mais baixo, como eu falei na reunião passada, né? A pesca vai ter que ser, a produção de peixe em tanque e rede vai ter que ser suspensa para evitar que a poluição da água comprometa a água, principalmente quando ela estiver sendo usada para abastecimento público, que por enquanto não está, né? E por aí afora vai, tá? Então, e outra coisa que é importante, Mário, esse pessoal que fala com você e te usa como porta-voz, você está vindo pela primeira vez agora nas reuniões virtuais, eles têm todo o direito, como você teve, né? O Jackson perguntou se podia te passar o link. De entrar aqui na reunião e tirar do seu tempo. A reunião é aberta para todo mundo participar. E se a pessoa não coloca a cara na frente, né, quem é que vai defender o interesse dela, né? Pode ser que eles consigam apontar para Cris, é aquele detalhe, todo mundo luta por o seu objetivo. Eu tenho o meu objetivo, que é meu restaurante aqui, eu vivo disso, eu gero emprego, eu gero renda, mas eu tenho uma visão bem mais ampla, que não é só eu que preciso, todo mundo precisa da água da barragem. Exatamente, né? Porque como é que você vai vender no seu restaurante se o produtor e a população da cidade não tem renda para ir comprar aí, né? Então eles têm que ter a renda deles lá, e a renda vai basicamente da agricultura, né? Fora a questão de funcionário público, no município, eu imagino que a principal renda seja a agricultura. Se não produzir, não tem como gastar no seu restaurante, né? Pois até eu tinha me comprometido da outra reunião, mandar o link para o prefeito. Foi eu que mandei para ele entrar. Eu vi que ele entrou, porque ele tem o interesse, ele entender. Realmente ele sabe que eu tenho conhecimento muito, porque eu vivo aqui, moro aqui, tenho esse estabelecimento comercial aqui, eu tenho roça aqui, tenho muita vontade de que por isso que eu defendo a questão de abrir a comporta para soltar água para os produtores. Porque eu tenho produção também. Eu custio muita coisa aqui, gero emprego. E tenho muita vontade, até as pessoas lá do lado. Pai, vamos irrigar a tua roça aqui, vamos produzir alguma coisa, vamos tentar. E essa é a dificuldade que a gente fica se barrando, tentando. Mas, assim, numa reunião dessa, a gente vai entendendo como é que funciona, como é que...
a questão da abertura, existe um documento, existe um planejamento. Não ficar falando por falar, fulano foi lá, Nena foi lá e abriu a comporta da barragem, está soltando a água toda. Não é assim, pessoal. Ele foi mandado por alguém, teve um documento, teve um estudo. Se você não participou da reunião, é porque você não quis. Exatamente. Então tá. Então vamos dar sequência. Então no ponto 2.3, quando o volume observado no reservatório estiver abaixo do volume esperado, que a gente mostrou naquele gráfico lá, né? Então vamos supor que daqui a 6 meses o consumo foi maior e aí a cota está baixa. Então, para liberar água, aí a ANA tem que autorizar, tá certo? Se o consumo for maior do que o esperado, né? E o nível da água estiver abaixo do esperado para aquele mês, né? Então, eventuais liberações ajusantes deverão ser autorizadas previamente pela ANA, mesmo que tenha sido negociada hoje aqui. 2.4. As razões médias referem-se ao período alocado no período de estiagem e no período de alocação, ou seja, durante um ano, podendo ser ajustadas mensalmente para atender a sazonalidade ou especificidade dos usos. Como eu falei, se no determinado mês está mais seco, né, e mais quente, a tendência é consumir mais água, então aumenta a vazão. No mês que chove, como já está tendo a chuva, que reduz a demanda de irrigação, e às vezes alguma propriedade ainda precisa, reduz ou fecha completamente a comporta, né? A válvula para evitar esse desperdício e segurar, poupar a água lá montante, né? Então, tudo isso é possível. Aí, alterações dos valores alocados poderão ser realizadas somente após o período de estiagem, né? Ou seja, quando retomar o período chuvoso, desde que solicitadas pela Comissão de Acompanhamento da Alocação e devidamente aprovadas pela ANA. Então, essa comissão, ela é muito importante mesmo, né? Porque ela, além de monitorar, ela analisa aquilo que a gente encaminha mensalmente, né? Ela monitora localmente os problemas, ela percebe se tem alguma necessidade de fazer alteração, ela propõe alteração para a ANA, se reúne para isso, né? E encaminha um documento formal para a gente, né? Que seja por e-mail, e ainda pode propor alterações, né? E além de que acompanhar também a cobrança dos compromissos, né? Os dois prefeitos, né? Um na segunda-feira, hoje estiveram aqui. Eles já tiveram outras vezes, tá certo? Não pensa que falaram hoje que a gente tem certeza que vão cumprir, não, que não é a primeira vez que eles entram na reunião, participa, fala, promete e na hora de fazer não faz. Tá? E não só eles, como a própria comissão, né? Muito papel que ela desempenha, não desempenha às vezes, muito usuário que tinha se comprometido a fazer determinadas coisas não fez, né? Coordenador de comissão que não age na hora certa, tá certo? O DENOX, que às vezes demora a dar uma resposta para a gente passar as informações. Então, assim, tem descumprimento de toda sorte, né? De todo tipo. Mas a gente não pode desistir e achar que a gente vai deixar para lá, que é uma coisa sem importância. Porque na hora que a água faltar, que a gente valoriza ela. Enquanto ela está aí, você vai só usando, né? Achando que ela está aí tranquila para o resto da vida. Mas não é assim, né? Bom, então, para isso, para que deixe de ser assim, a sorte, né? A questão da gestão da água, então a gente define então compromissos, né? Que está nesse item 3 aí. Compromissos e ações para a efetivação da alocação de água no sistema Bocaina e no Rio Guaribas, né? Consta na tabela 2 e 3. Na tabela 2, depois ele deve juntar numa só, é o seguinte, tem as atribuições da ANA, que é medição de cota do reservatório, feita diariamente, aí o Jackson faz essa leitura e envia via sistema para a ANA, tá? E a mesma coisa, ele tem o mesmo compromisso de fazer e mandar para a gente gente está a ANA aqui porque é a gente que paga o leiturista, né? A medição da vazão defluente, ou seja, na estação fluviométrica ajusante, que é essa que está com problema e, infelizmente, não estão conseguindo fazer a leitura nela, que é fundamental esse processo aí de limpeza. E aí, Mário, eu gostaria muito que você se empenhasse na cola dos dois prefeitos, já que você foi o único produtor, né, que participou das duas reuniões, de fazer essa ponte aí, tá certo? E você tem interesse tanto... Sim, Cris, pode ter certeza que eu vou cobrar. Todas as vezes que eu topar com ele, eu vou perguntar. Pode ter certeza. Seu número já está salvo na minha agenda aqui já para eu te cobrar também. Pronto, pode me cobrar. E tá me bom? Mandar aí, assim, que reuniões que tiver, pode me mandar. Eu sou um pouco corrido, mas sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou participar. Não vai te tomar tempo, não. É só, às vezes, um telefonema, uma cobrança, uma cutucada de vez em quando para resolver as questões, para ajudar a monitorar isso daí. Então, ó, aí outro compromisso... Isso. Outro compromisso que a gente acabou de falar agora é o monitoramento da expansão das áreas efetivamente irrigadas. O que quer dizer isso? Às vezes o cara tem lá irrigação, mas não está produzindo. E aí você está liberando uma cota de água que poderia atender ele, e ela está infiltrando ou está evaporando. E é o que está existindo, Cris, é o que está existindo muito. Por isso que eu bati muito na tecla da questão do monitoramento da pessoa que tem a cota e não usa, não produz nada.
E como o prefeito de Suabara falou que tem lá um cadastro com 92 pessoas, eu tenho certeza que não deve ter 20 pessoas dentro do município que são produtores. Mas Com tem a tarifa de certeza. energia com desconto, entendeu? Por quê? Porque só o cadastro de uso de energia, nós já temos ele. Eu tenho ele aqui. A gente recebe todo ano da Equatorial. Né? Nós temos controle disso. Quanto de energia cada pessoa gasta para irrigação e para agricultura. Enquanto, Cris, tem muitos que estão tentando fazer esse cadastro para plantar, para produzir, não conseguem. Pois é. Aí agora, então a gente vai precisar de informações, né? Eu vou acertar a bola aí junto com a Semar, de que tipo de informação que nós vamos pedir para ser levantada, tá certo? Que no futuro pode facilitar uma regularização dos usos, né? E desses que estão instalados hoje, que aqueles que já tiveram e não estão mais, não interessa, eles não estão usando água. Ela está ali passando só para contemplar eles. Agora, não precisa ser só para irrigação, pode ser para uso animal, água para uso na residência, né? Uma pequena horta ou no quintal ali, né? Para tratar de alguns animais, uma granjazinha, tá certo? Então, qualquer tipo de uso, né? Ele deve ser levantado, tá certo? Não só de irrigação. Então, aí estava lá como compromisso da comissão de acompanhamento, porque eu digo, né? Tem que fazer essa ponte, já que são duas prefeituras, né? Um prefeito falou que se o outro topar, ele topa. Mas quem é que vai fazer o meio de campo? É preciso que a comissão faça esse meio de campo. E essa foi a grande falha da comissão nessa gestão que está terminando agora, dessa comissão, tá certo? A Emater está aí porque o menino lá, o Domerval, ele é técnico da Emater, tá certo? Eu acho que nem precisava de ter ele aí, porque ele faz parte da comissão. Cris, existe uma pessoa da Emater também, que eu acho que ela deveria estar aqui na reunião. Acho que não foi mandado o link para ela, mas de outra vez que tiver, eu vou mandar. É a Nádia, que é até aqui recebe o e-mail lá do prefeito. Que ela muito atuante. É atuante, mas ela recebe sim, tá? Porque eu mando e-mail para ela com convite, eu não mando WhatsApp para ela, né? Mas mando para o prefeito. Aí falta a comunicação interna, entendeu? Então, ó, a gente manda o convite com 10 dias de antecedência, pelo menos, manda na véspera, eu ainda aproveito e mando no WhatsApp para aquelas pessoas que eu tenho na agenda do meu celular. Então, não é por falta de convite, não, viu? Mas, por outro lado, vocês aí, às vezes, não dão muita importância, né, porque nunca participaram da reunião. Ela, por exemplo, ela está na comissão. Pois eu vou tentar mandar para ela também. Nunca se manifestou, nunca entrou em reunião, mas aí vocês, como conhecem as pessoas, fica mais fácil de o coordenador da comissão fazer essa mobilização, entendeu? Você recebe o WhatsApp, eu te mandei agora porque eu tinha esquecido de salvar seu telefone na agenda, né? Mas tentei te ligar, incluir seu nome na lista de e-mail lá, tá certo? Que você vai ver logo em seguida aqui. Para você, eu conto com você dessa vez para fazer esse trabalho aí, tá bom? De articulação. Então, esse monitoramento, a gente colocou mensal, porque tem mês que vai entrar gente, tem mês que vai sair gente, né, da produção, né? Às vezes a pessoa desiste. Então, se hoje tem 100 hectares cultivados e daqui a 6 meses, na época da seca plena, tem só, sei lá, metade desse pessoal, então a gente tem que ser informado para saber se a água tem que ser mantida na mesma proporção, né? Porque senão, só quando ela estiver sobrando lá no final que nós vamos descobrir que tem que fazer um ajuste na vazão, tá certo? Então, por isso que eu coloquei esse como compromisso mensal. As duas prefeituras, né, que cada um ficou de fazer dentro do seu município, e mais a comissão para fazer esse meio de campo, tá certo? Depois, a outra atividade, né? Roçada para acesso à estação de monitoramento fluviométrico a jusante. O Jackson participou na segunda-feira, mas só que ele não teve oportunidade ele não falou, né? Mas ele sabe e a gente conversa com frequência, né? Todo mês eu falo com ele um pouco, né? Porque o caminho vai se fechando, então precisa de roçar. Não só o leito do rio, para essa água escoar e a régua normalizar a altura da leitura dela, mas também a limpeza do acesso, entendeu? Porque o que ele ganha não é suficiente para isso. E ele é uma pessoa que trabalha, né? Então ele vai lá no início da manhã e faz a leitura e passa esse dado para a gente. Se ele chega lá, quando chove, ele se molha todo na vegetação. Quando não está molhado, está cheio de espinho, né? Ele se arranha todo, né? E não consegue acesso. Então é importante, frequentemente, né? Toda vez que tiver necessidade, ele avisar para o prefeito de Bocaina, por exemplo, que precisa de fazer esse serviço, né? Ou passa pelo menos para o coordenador da comissão de alocação, para que seja feito esse meio de campo, essa cobrança ao prefeito, para que encaminhe as pessoas lá, ou então um próprio mutirão local, sabe? Que as próprias pessoas fazem essa roçada, tá certo? Eu coloquei imediato e sempre que necessário, ou seja, tem que fazer hoje e fazer toda vez que for necessário. Outra atividade que nós conversamos bastante foi essa questão da desobstrução do rio
na seção de monitoramento da estação de jusante. O que é seção? É o trecho do rio que ele é onde a régua fica e o pedaço abaixo dele, onde a vegetação cresceu e represou o rio. Então, tem que limpar a régua para ter acesso fácil, tirar o material todo que acumulou em volta do pé dela, né, sem arrancar a régua, lógico, né, que acumula, desce areia, terra ali, né, e dali para baixo limpar um trecho do rio até que a correnteza dê conta de levar toda aquela sujeira que se acumular, entendeu? Mas no trecho em que a água represa e volta até a régua, até aquele ponto tem que ser feita a limpeza, que seja com ferramenta braçal, né, ou que seja com máquina. Aí o prefeito falou que ele não tem a retroescavadeira, como o prefeito de Suassuna falou que tem, que ela não seria razoável, mas eu não sei a quantidade. Ninguém foi lá para dizer que assim, ó, uma retro resolve, ou a foice, ou enxadão, a enxada, resolve, né? Nós não sabemos, porque tem 4 anos que ninguém vai lá olhar e responder para a gente, entendeu? E é uma coisa que vocês têm que fazer por aí, porque o interesse é de vocês, né? Está mais perto de vocês. O Jackson me fala, mas não consegue ele mobilizar os prefeitos, ou então fazer um mutirão, porque ele não é irrigante, ele não é produtor, né? Quem são os interessados? Então, os interessados têm que se mobilizar, né? Para que isso aconteça, para que seja viabilizado. Que aí, tanto, né, como eu falei, né? Se a vazão de 77 estiver sendo demais, você vai ser prejudicado a montante, né? Se ela estiver sendo de menos, você vai ser prejudicado a jusante. Então, né, é essa situação. Então, também, essa substituição tem que ser de imediato, tá certo? Aí eu vou trocar imediato e colocar aqui junho, porque, na verdade, é para já, para esse mês. Onde está imediato, vou colocar junho. E toda vez que for necessário. Pode só cadê o rio? Tem alguém querendo falar? Pode falar, Fernando. Fernando, está querendo falar? Não, Tá, okay. No momento não. Tá ok. Bom, então na sequência aí, o que mais que tem de atividades que eram antigas e a gente está retomando aí? Publicação do marco regulatório, né? A ANA e a SEMAR, né? A ANA pela parte do reservatório e a SEMAR pela parte do rio, né? A gente deve apresentar para vocês, então, essa nova proposta de marco regulatório para ser discutida e fazer essa consulta pública, né? Ainda esse ano. Brevemente, espero que para o mês que vem isso já esteja na praça aí para vocês analisarem, tá ok? Mas então colocamos no horizonte 2022. Bom, depois, regularização dos usuários. Nós colocamos aqui, após a publicação do marco regulatório, mas nada impede, Marildo e os demais, né, inclusive o pessoal da SEMAR, que as pessoas entrem com os pedidos de regularização hoje, né, porque aí nós vamos ter uma base de conhecimento melhor dos usos na bacia, no rio, né, e até facilita até depois, né, se já tiver regularizado antes, nós tiver um marco regulatório, é só se ajustar o marco regulatório, né. A gente tinha colocado assim no ano passado, mas isso não impede, então, de que seja feito de imediato, tá ok? Tanto no lago como no rio. Outra informação que a gente mantém sempre, né, anos seguidos, é essa, né, de informações sobre o andamento, né, do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Bocaina, né? Para a SEMAR, que é a detentora da obra, né, mensalmente. E aí eu reforço mais uma vez. Todo mês eu tenho que ligar para perguntar para a SEMAR como é que está, que novidade que teve, né? Sendo que no próprio termo de alocação diz que até o dia 5 de cada mês, cada compromisso que está aí tem que chegar informação para a gente, entendeu? Então, Jane, você, o Lucas, a Sônia estão presentes. Eu gostaria que a gente não precisasse de cobrar informação para ela chegar para a gente mensalmente, para a gente gerar o boletim, né? O boletim que chega mensalmente, com o status lá, se está em andamento, se está atendida a questão, ou se está pendente, está em atraso, tá certo? E esse boletim não é só para chegar e encher a caixa de e-mail de ninguém, é para chegar e tomar as medidas, entendeu? Então, vale para a SEMAR também, né? Para a gente, vale para a SEMAR, vale para o DENOX, vale para os usuários, vale para todo mundo que está relacionado, para as prefeituras, tá? Que é um ato regulatório isso aqui, né?
Então, isso tem um peso, é equivalente à resolução, né? Que tem uma validade anual e é para ser cumprida, né? E a não ser que vocês discordem completamente do que está aqui, tem que propor para tirar, tá certo? Então, se está parado o jurídico, se está fazendo análise de contas, se vai ser licitado, se desistiu da obra, né? Porque o marco regulatório está prevendo que vai ter uso da água, tá certo? Então, tem que ter informação, né? Sem a gente ter que cobrar isso, né? Porque são 40 sistemas hídricos que a gente faz alocação mensalmente. E cada sistema hídrico desse tem o seu termo de alocação e tem aí de 8 a 10 compromissos em cada um desses, né? E cada pessoa é responsável por um. Então, você pega 40 vezes 10, né? Nós teremos que cobrar 400 pessoas informação individualmente, não tem jeito, a gente não dá conta, né? Nós somos só 2 pessoas para fazer as alocações. Eu e o Wilde, né? E mais Edgar, que faz alguma também. E é um volume de trabalho grande, né? Bom, então, essa questão das informações, ela é fundamental de chegar para a gente. E da parte do Denox, eu aproveito, Fernando, te pergunto agora, né, se tem alguma previsão de conclusão dessa questão. Porque a informação que estava no boletim que a gente conversou na segunda-feira é que o dinheiro já estava na mão do Denox do Piauí para fazer a licitação. O que evoluiu, o que andou nessa parte? Nada. Aguardando a determinação para que seja licitado. Determinação de quem? Do Denox Central? A determinação do Denox Piauí. Certo, Piauí. Entendi. E quem que é o coordenador hoje? É o Arão. Pois é, esse sujeito tem que receber o e-mail. Me passa o e-mail dele. Tá, vou passar. O dinheiro já está com o Denox do Piauí? Eu não tenho conhecimento, não, Foi o que o Cristiano. Fernando me passou uns 2 meses atrás aí, sabe? E outra coisa, Fernando, o Francisco me passou. Outra coisa, Fernando, você está por dentro da especificação da licitação, só falta dar um aval para fazer a licitação, né? Lançar o edital, não é isso? E o Francisco está trabalhando nesse aspecto aí. Entendi. Aí me informou. Pois é. Você tem como me passar o e-mail do seu coordenador agora, então? No momento, não. Só depois da reunião eu... Aí você me manda aí para o WhatsApp, fazendo um favor. Porque eu vou completar aqui a lista e encaminhar ainda hoje, tá bom? Tudo bem. Bem, tá joia? Tá bom. Gente, nós conversamos de outros compromissos. Vocês estão lembrando de alguma coisa que a gente discutiu e ficou de fora dessa relação que está aí? Cris, você falou que tinha uma pessoa da Equatorial na reunião da outra vez. Para encaminhar essa documentação para ela também, né? Bom, eu não conheço a pessoa. Se vocês me arrumarem e-mail dela, eu posso incluir ela na lista de destinatários do nosso boletim do tempo de alocação de água. Eu acho que alguém falou que tinha uma pessoa na Equatorial, da empresa Equatorial na reunião, mas tudo bem. Eu acrescentei isso aqui, ó, para a gente reenviar. Nós já fizemos isso, mas vamos fazer novamente, viu, Lucas? É importante para mandar para eles. Você falou aí do site lá, pelo menos mandar o link com as informações mais básicas, né, que são necessárias para eles fazerem um pedido de outorga, né, para regularizar, tá certo? E aí no estado, inclusive, como a Equatorial vai exigir para fazer a ligação desse medidor, você podia buscar, junto com o pessoal do setor de licença ambiental, qual que seria as instruções também para a regularização ambiental dessas pequenas propriedades. Imagino que deva ter algum procedimento simplificado no Estado. Você sabe? Você tem conhecimento? Cristiano, eu acabei de enviar o site aqui do SIGA. Todas essas informações podem ser obtidas pelo site aí. A parte de licenciamento eu não sei muito bem. Mas se você abaixar um pouquinho aqui na página, na esquerda tem parte oriente-se,
Se você abaixar um pouco mais, tem Saiba Mais, outorga de recursos hídricos. Você clicando, você vai para uma página de gerar um roteiro, aí você escolhe o tipo de atividade que você vai fazer. Outorga de uso de água, outorga de lançamento de efluentes, outorga preventivo para perfuração de poço, esse tipo de coisa. Tá, eu vou acessar tipo de exercício no finalzinho, depois que terminar a reunião. Aí, se eu entender que está claro o suficiente, beleza. Se não, eu vou reforçar com você para mandar algum tutorialzinho, alguma listinha de documentos, sabe? Coisa básica, né? Das informações. E até mesmo para a gente orientar os prefeitos, junto com a comissão, né? Para fazer aquela atualização cadastral das áreas, de repente pegar quais são as informações necessárias para essas pequenas áreas, né? Irrigadas, né? Que é coisa que deve ser de 2 hectares no máximo, imagino na média de cada um, ainda que seja um pouco mais, né? E os outros usos que são certamente ensinar, que é captação para consumo humano, né? E talvez dessedentação animal. Pode falar, Marildo. Cristiano, quando eu já tentei fazer essa outorga, eu tentei esse desconto aí para o uso da água lá com o Equatorial, só que eles falam que tem que ter, às vezes, as propriedades que tem ao redor do rio são heranças, não, documentações são muito difíceis, no máximo que tem um mapa. Aí eles ficam pedindo documentação e chega ao ponto que você desiste. Entendi. Por conta disso. Assim, burocratiza coisa que você termina perdendo. Antigamente você tinha direito a colocar Quando é que você tentou da última propriedade, mais uma casazinha, não pode mais, só a energia só para a bomba. Aí eles começam, entendeu? Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que você tentou da última vez? Rapaz, na realidade eu estou na tentativa. Eu estou com uma pedido de ligação que eu pedi lá para uma bomba e até agora eu não consegui. Nem a energia chegar lá para poder fazer a captação. Eu sei assim que da parte de regularidade de Aí eu uso de estou só água, pegando protocolo com eles, ligando de novo, pedindo protocolo. Conheço outra pessoa também que fez a instalação, pedindo até que ele plantasse uns postos lá. Ele plantou para vir a ligação e eles não ligaram. Já vai fazer 3 anos, ele colocou até na justiça com um advogado, porque está lá, terra parada para plantar e não planta. Que você atende todas as exigências dele, né? Documentais, né? De procedimento. E ele não atende, aí ele tem um prazo de, se não me engano, hoje é 30 dias para fazer a instalação, tá certo? Isso vale para o Brasil inteiro. Tem a resolução ANEEL número 414. Se você pesquisar ela aí, ela tem tudo que a companhia pode exigir. Se ela estiver exigindo além daquilo, né, do que está lá, aí ela está exagerando na burocracia, tá certo? Agora, a gente não tem governança sobre elas, né? Então, se ela exigiu e está dentro daquela resolução da ANEEL, que é a agência que regulamenta o fornecimento de energia elétrica, né, e define esses prazos e condições de fornecimento dessa energia com desconto, aí foge da nossa alçada. A gente até apresentou isso detalhadamente no ano passado, né? Mas como as pessoas não procuraram... Para você ter ideia, eu já tentei até sem o desconto e ele não conseguia a ligação. Entendi. E hoje, com desconto... Não, é porque aqui desculpa, vai ter que implantar uma rede, aí você vai fazer um projeto, aí a gente vai implantar a rede, vamos fazer o projeto e implantar. Pois tá bom, eu estou no aguardo aqui. Aí você vai fazer o seguinte, vocês não atenderem então, né? Você faz uma reclamação formal para a ANEEL com seus protocolos de solicitação de atendimento, que com 2 tempos eles recebem a multa e vão resolver o seu problema aí. Entendi. Bom, ANEEL. obrigado. ANEEL. ANEEL, sim, eu já fiz reclamação aqui com eles, que eu tinha problema aqui no restaurante, na questão do fornecimento. Na hora quando eu fiz, realmente foi resolvido mesmo. Exatamente. Então é assim que funciona, só na base da pressão. Fernando estava querendo falar? Não. Então, ok. Eu estava tentando conseguir aqui o e-mail do Arão. Tá certo. Pessoal, alguma coisa a mais para a gente relatar aí nosso termo de alocação de água? Então tá, pessoal. Então, se não tem nenhuma... viu, Fernando? Eu coloquei o prazo 2022, que eu imagino que brevemente essa situação seja resolvida. Mas eu queria que você repassasse para o Fernando e para o Arão aí,
que o pessoal está aguardando ansiosamente essa situação. Isso já está determinado no termo de alocação de água, pela ANA, tá certo? Tudo bem. E aí, se demorar só por questões de vontade de pegar e fazer, aí o Ministério Público pode chegar em cima do Denox também, tá certo? Tudo Porque esse bem. documento é do Ministério Público. Tá ok? Tá bom. Tá bom. Tá bom, senhor. E a gente sabe que é coisa simples de resolver, então, né, tem que fazer todos os esforços para deixar o povo aí, né, em condição de usar água sem muita preocupação, né? Tá joia? Que é a Tá bom. responsabilidade do Denox, isso. Tá Então, vamos lá. compreendido. Tá joia. 3.2. As informações apresentadas na tabela 2 e 3, na verdade, é uma tabela só, que eu ver se eu consigo juntar ela aqui, tá? Que esses compromissos aí, cujos prazos não estão definidos, devem ser encaminhados mensalmente à ANA até o dia 5 do mês subsequente, também para o endereço eletrônico comar@ana.gov.br. Inclusive, pessoal, esse e-mail aí é da nossa equipe toda, né? Nossa turminha que trabalha lá. Se um está de férias ou está dormindo no ponto, aí o outro vê e toma as medidas, viu? Então, as informações, as solicitações, sugestões, reclamações, tudo pode ser encaminhado aí para esse e-mail, tá ok? Que aí nós vamos ver lá, né? E, eventualmente, se precisar de fazer uma ligação, o meu telefone é esse daí que vocês receberam o link da reunião, tá bom? Bom, 3.3. A ANA divulgará mensalmente, até o 10º dia útil do mês subsequente, o boletim de acompanhamento do termo de alocação, além de disponibilizá-lo no endereço eletrônico, que eu vou trocar esse endereço aqui, tá? Para ficar certinho, não dá problema lá depois. Agora, o importante aí, ó, Comissão de Acompanhamento da Alocação de Água. Fica instituída a Comissão de Acompanhamento de Alocação de Água, cujos membros estão relacionados na tabela 4, com as seguintes atribuições: receber, avaliar e difundir os boletins de acompanhamento da alocação, que a gente vai encaminhar mensalmente, já encaminha, né, e vai continuar encaminhando, só que agora, a partir desse mês, referente ao mês de junho, já é com esse novo termo de alocação de água. Acompanhar e cobrar o cumprimento dos compromissos para efetivação da alocação de água, ou seja, fazer essa mobilização, cobrar prefeito, cobrar Denox, cobrar a Gespisa, cobrar Semar, né, para tomar e a ANA, né, para tomar as providências dos compromissos e a comissão propriamente dita fazer sua, né, acompanhamento junto com os usuários aí, né, para fazer funcionar o que a gente discutiu e definiu aqui. Definir cronograma e os volumes de liberações de uso a jusante, desde que respeitada a curva de depressionamento, né, de esvaziamento do reservatório. Então, nós passamos naquele gráfico lá o nível de reservatório, então tem que seguir aquilo que está previsto lá, tá certo? E a comissão tem esse papel, então se ela precisa de aumentar ou de reduzir a água, ela faça a proposta e encaminha para a gente, quando não for o caso, né, que se definiu que vai ser uma vazão contínua aberta, ok, né? Se precisar de abrir ou de reduzir, aí consulta a gente para ver como é que faz, que a gente passa para o Denox fazer o ajuste na vazão. Cris, só me passa aí o nome lá que eu esqueci aqui, a cabeça um pouco falhando, dá passagem lá, qual é o nome do lugar? Passagem do... que vocês da água que sai lá. Raimundo Veloso. Raimundo Veloso, tá ok, obrigado. Tá bom? Bom, agora, e por fim, propor a Comar ajuste na alocação a partir do final da estiagem, tá bom? Caberá ao coordenador da comissão a sua convocação ou a maioria de seus membros. O Domerval era o coordenador até então. Como ele não conseguiu participar da reunião, nós vamos escolher um entre vocês aí para ser o coordenador. Mas eu não vou tirar ele da comissão, não, que ele é uma pessoa importante para ser contactada e dar alguma orientação e ter uma interlocução boa aí com os produtores, né? Embora tenha tido as falhas aí na coordenação, a gente entende que teve Covid, realmente ele ficou muito adoentado, né? Mas tem coisa que tem que andar, né? Aí, pronto. Aí, representando, então, a Emater, ficaria Domerval. Ele não está aí para se manifestar, eu prefiro manter ele. Acho que é bom, né, manter ele, para vocês aí. Otávia não entrou na reunião. Ela continua trabalhando, Eliana, na Gespisa, na região? Continua. Então, mantém ela aí, né? Pode manter. Ela e você, titular e suplente? Pode ser, não tem problema não. Tá. Adailson Fontes da Rocha Luz. Ele é irrigante e não está presente, tá certo?
aí eu vou tirar. Não sei nem quem é. Jeane, que é do Sindicato de Trabalhadores Rurais também de Suassara, foi convidada, não participou. Zé Moura Costa, também. Eu estou cortando aqui, gente, porque eles não participaram, tá ok? Agora, se vocês entenderem que precisa colocar alguma pessoa dessa que é relevante, né? Aí vocês me apontam aí. Não mostrou a relevância ao longo do tempo, porque ninguém nunca se manifestou, nem questionou, nem propôs, nem reclamou, nem esperneou e nem agiu, né? Da parte da Semar, estava o Daniel. Aí fica Jeane, né, Jeane? Isso, pode colocar eu e o Tiago. Tiago, né? Da Isso, mesma forma que ficou nos outros, né? exatamente. Depois eu completo aqui para ficar certinho os nomes, tá? Só para a gente não Ok. perder tempo aqui agora. Tá bom. Tá? Tinha ficado você como suplente e ele como titular. Isso, Da mesma forma? da mesma forma. Então, depois eu completo aqui. Essa Verônica do comitê também não participou dessa vez. Ela sempre participa e é atuante, né, na reunião. Mas depois, Zé Omar, vereador da Câmara. A Nena, do Denox. Você entrou agora, né, Nena? Cadê ele? Já sumiu de novo? Eu vi que ele tinha entrado agora rapidamente. Eu vou manter ele porque é uma figura importante também, né? Além de ser servidor do Denox, né? Ele que é o operador da válvula lá. O prefeito de Sussuapara, na Ayrton, eu pus o dado dele aí. A Nádia, o prefeito de Bocaina, acabou de confirmar que ela fica mantida. Maria Claudiana, da Secretaria de Picos, né? Não participou da reunião, foi convidada. Marildo Feitosa, eu te incluí aí. Marildo, eu estava querendo propor, né, que você fosse coordenador da comissão. Sim, concordo, pode colocar sim. Ótimo. Aí, Marildo, na hora que você quiser ligar, perguntar, questionar qualquer coisa, sugerir, viu? A gente está à disposição aí. Pode falar pelo WhatsApp, você pode Tá mandar ok. e-mail. Eu vou salvar seu WhatsApp aqui, Cristiano. Tá bom? Tá Beleza? ok. Então tá, joia. Depois, pessoal, vou terminar de organizar isso aqui para encaminhar para assinatura, né? E aí, nessa parte final aqui, ó. Então, depois de definida... alguma pessoa a mais tem interesse em entrar que está na reunião hoje? Basicamente, tem a Gespisa, Denox. Você quer participar da comissão, Fernando? Claro, Quer entrar? quero. Então, vou pôr aqui, Fernando Nunes, depois eu completo seus dados aqui, que eu tenho também, tá? Tá bom. Aí eu ponho você como titular e o Nena como suplente ou mantém ele como titular? Não, manter o Nena como titular. Eu completo aqui. Aí tem Jeane, Lucas, já tem 2 da Semar, Marildo entra como produtor. Beleza, a Liane já está, né? E mais o Marildo agora. Bom, então, vamos lá. Esse termo de alocação registra os encaminhamentos da reunião de alocação, tendo sido lavrado pelo representante da ANA e será encaminhado aos órgãos reguladores dos usos de recursos hídricos, ao Ministério Público, aos presentes em todas as reuniões de alocação e aos membros do Comitê da Bacia dos Rios Canindé e Piauí. Brasília, 15 de junho de 2022, eu assino aqui pela ANA, né, e depois o nosso superintendente, que é o Patrick, aprova esse termo de alocação de água, inclusive os limites, regras e condições de uso de recursos hídricos e de operação do reservatório, nos termos da resolução ANA 46 de 2020. O descumprimento dos limites, regras e condições de uso dos recursos hídricos e de operação do reservatório definido nesse termo sujeito os responsáveis às penalidades previstas na legislação pertinente. Patrick Thomas, superintendente. Então, pessoal, é isso, né? Em relação ao termo, alguém quer fazer alguma complementação, algum esclarecimento, acrescentar alguma coisa? Então, ok. Eu vou fazer, então, um ajuste final na redação. A gente deve assinar ele aqui e encaminhar para vocês tão logo possível, né? Se não hoje, no máximo segunda-feira, que amanhã é feriado, né? Ou não? Amanhã é feriado, quinta-feira, sexta-feira foi definido como
ponto facultativo para nós aqui também. Isso. E no máximo até segunda-feira. Se ficar assinado hoje, eu encaminho hoje mesmo para vocês, tá bom? E fica agora aberta a palavra para quem quiser fazer alguma consideração final. Pode ficar à vontade. Alguém quer fazer alguma consideração final para a gente encerrar a reunião? Bom, já que ninguém fala, já eu encerro a gravação, né? Agradeço a participação de todos, né? Hoje foi fundamental a participação do prefeito, na segunda-feira foi fundamental a participação do prefeito Sussuapara, porque o principal gargalo para mim dessa alocação é exatamente o monitoramento da descarga do reservatório, né? Eu agradeço bastante aí a primeira participação do Marildo, foi bem atuante, né? Bem crítico, né? Ele vai nos pontos, né, que devem ser observados, por isso que eu propus que ele fosse coordenador. Obrigado, Cris. Tá certo? E vamos torcer para que esse ano a alocação seja um sucesso, né? O que a gente programou agora aconteça e aconteça para o bem, né? Para a produção, para boa gestão da água, né? Para geração de emprego e renda, que a água tenha, de fato, o valor que ela precisa e merece, tá certo? E que as ações todas sejam cumpridas, que a gente chegue no final do ano, daqui um ano, com o boletim todo verde, né? Em vez de ter nota vermelha nele lá. Cris, você me deu a palavra, mas eu vou falar. Só agradecer também por participar da reunião, por estar aqui, por a opinião da gente também valer e a gente passar alguma informação que venha contribuir. Dizer que estou aqui disposto, tanto para vocês, como qualquer um aqui que esteja à reunião aqui na Barraca São Francisco, que é ao entorno da barragem, sempre que precisar, vai me encontrar aqui. Se não me encontrar, mas aqui o estabelecimento é aberto todos os dias. Okay, muito e a obrigado. gente está aqui à disposição para qualquer coisa. Espero que tenha contribuído para alguma coisa, para o melhoramento do bom aproveitamento da água, que é um item muito importante na vida de cada um, principalmente na minha, que explora aqui o turismo, e agradeço demais a participação na reunião. Muito obrigado. Tá, joia. Qualquer coisa que eu prometi que eu ficar devendo, você me cutuca aí, me cobra, que eu encaminho essas orientações, como a gente também na correria aqui por causa do feriado, a semana ficou pela metade, aí se por acaso eu deixar de enviar alguma coisa, vocês me cobram aí, em geral, tá ok? Cristiano, só Pode lembrando que na hora que eu obtiver a informação lá do coordenador, do Arão, eu te mando o e-mail. Tá ótimo. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado pela participação aí também. Obrigado. Prazer. Pessoal, todo meu. Eu vou, nesse momento, então, encerrar a gravação e, mais uma vez, agradeço a participação de todos e até uma próxima ocasião. Até mais, obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom feriado para todos.